Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos encerrar neste domingo a série de mensagens intitulada A Igreja que Queremos Ser. E vamos falar hoje sobre o culto ao Deus vivo. E, portanto, para tanto, melhor dizendo, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 37. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 37. Amém? Mateus 22, 37, diz o seguinte: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Pai, lemos a Tua palavra e pedimos que Tu fales aos nossos corações, faças aquilo que eu não posso fazer, no nome de Jesus. Amém. Amados, há muitas maneiras de se cultuar. Alguns o fazem de forma espalhafatosa, outros são mais comedidos, uns são didáticos, outros tantos evangelísticos, mas estas formas e tantas outras que eu poderia citar aqui não passam de sinais externos, de ações humanas, ou seja, não passam de uma transmissão daquilo que cada pessoa é. Há, porém, um elemento que, independentemente da forma como o culto é oferecido, é imprescindível para a adoração. O culto foi institucionalizado pelo Senhor, e há um elemento necessário para que o culto não passe de um mero ritual eclesiástico, e este elemento é o amor a Deus. O livro do evangelista Mateus, no texto em que acabamos de ler, retrata o diálogo entre Jesus e um doutor da lei que havia perguntado a ele, ao mestre Jesus, qual era o grande mandamento da lei, qual seria o grande mandamento da lei. E a pergunta era capciosa e tinha o condão de levar Jesus a cair em uma armadilha, porque se ele identificasse uma lei como sendo maior que as demais, estaria dando a chance aos seus inimigos de acusá-lo, de levar à frente o plano deles, acusando o Senhor de minimizar assuntos importantes para a obra de Deus. Jesus evitou a armadilha como sábio que era, mas não fugiu da resposta. Ao contrário, ele foi enfático sobre quais eram os maiores, e não o maior, mas os maiores mandamentos da lei, citando dois textos. Um deles está em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5, e o outro está em Levítico, no capítulo 19, verso 18, porque seriam os maiores e dariam suporte aos demais mandamentos. Vamos nos prender, entretanto, ao primeiro dos mandamentos citados por Jesus, conforme a prescrição que está incerta lá no livro de Deuteronômio, que foi um dos textos que Jesus citou. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, consta o seguinte: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Os judeus conheciam as palavras do livro de Deuteronômio como o Shema, que Shema em hebraico significa ouvir. E por que eles conheciam como sendo o Shema? Porque as palavras encartadas no capítulo 6
no livro de Deuteronômio, desta feita no verso 4, são as seguintes: escute, Israel, ou então ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, como a prescrição do texto era para que Israel ouvisse, eles recitavam isto diariamente, 2 vezes ao dia. Portanto, não havia como eles, os judeus, naquele diálogo que estava havendo entre Jesus e aquele doutor da lei, não havia como não apreciarem a resposta que foi dada por Jesus, porque os 2 mandamentos citados por ele são a chave para todas as outras leis, para todos os outros mandamentos. O coração, a alma e o entendimento representam as emoções, representam a vontade e o intelecto de cada pessoa. Ou seja, a pessoa deve amar a Deus em sua totalidade, não deve ser um amor parcial, não deve ser um amor que tem interesse por alguma coisa, mas deve se dedicar totalmente a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração. E o amor a Deus, por sua vez, meus amados, não deve servir de desculpa para que se negligencie as necessidades e a atenção às outras pessoas, como se amar a Deus fosse a principal lei e amar ao próximo fosse uma segunda lei. O que Jesus ensinou foi que o amor a Deus se expressa no amor ao próximo, porque o amor ao próximo é um reflexo do amor a Deus. As palavras de Jesus traduzem, e aí peço permissão para citar o Dr. Russell Shedd, a raiz, o tronco e o fruto da adoração. Não existe culto, não existe adoração ao Senhor se não houver amor a Ele. E eu não estou falando de sentimentos aqui. O Dr. William Ames ensina que o culto instituído tem relação com o meio e instrumento pelo qual a fé, a esperança e o amor, nos quais esse culto está contido, praticam seus atos. Então temos que o culto ao Deus vivo, meus amados irmãos, se manifesta no nosso dia a dia. O que nós fazemos na igreja é um reflexo da nossa vida cotidiana. Não se cultua a Deus, não se consegue cultuar a Deus na igreja se a vida cotidiana não for um culto a Deus. Se as nossas ações no dia a dia não expressarem amor a Deus. E segundo Jesus, isto ocorre também quando se ama o próximo. Nós não podemos olvidar que o próximo é alguém criado à imagem e semelhança de Deus. E aí nós estamos amando a Deus quando amamos o próximo. No entanto, como eu disse, eu quero me prender ao culto instituído. E isto, como lido no princípio, passa necessariamente pela prática do primeiro mandamento ordenado por Jesus. O culto verdadeiro requer, em primeiro lugar, amor de todo o coração. Foi o que Jesus disse. Amor a Deus de todo o coração. E o coração é uma representação do lugar onde o amor está sediado. Na verdade, o amor não está no órgão coração, mas ela é uma representação disto. Portanto, somente um coração voltado para Deus é capaz de amá-lo e de adorá-lo, pois sendo o coração uma representação da sede do amor e estando ele voltado para Deus, obviamente o amor ali existente estará direcionado para o Pai. Isto parece óbvio e até redundante. Parece ser redundante o que eu estou dizendo, mas apesar da obviedade, por sermos portadores de uma natureza pecaminosa e por isso egoísta, porque somos naturalmente egoístas, nem sempre amamos a Deus como deveríamos. Nem sempre amamos Deus como deveríamos, repito, por isto que há um mandamento neste sentido, amar a Deus sobre todas as coisas, porque se o amor a Deus fluísse naturalmente em cada um de nós, não haveria a necessidade de Ele mandar que assim agíssemos. E esse amor só irá se desenvolver na medida em que nos aproximarmos de Deus.
Porque, embora o coração seja a sede do amor, meus amados, o combustível que move esse amor é a comunhão com Ele, é a comunhão com Deus. Porque, como eu disse, amor aqui, do jeito que Jesus ensinou, na forma que Jesus ensinou, é muito mais que um sentimento por Deus. Amar a Deus é uma decisão. Não é aquele sentimento que a gente se desmancha de amor, mas é decidir amá-lo e viver segundo os padrões dele, obediência a ele, comunhão com ele, relacionamento com ele. É por isso que nós devemos nos aproximar dele cada vez mais, dia após dia. E por que isso, queridos? Porque Deus nos ama de tal maneira que é impossível nos aproximarmos dele e não querermos retribuir o seu amor. Ele provou que nos ama de tal maneira que enviou seu Filho por cada um de nós. Então, quando estivermos cultuando a Deus, meus amados irmãos, só devemos nos dar por satisfeitos quando tivermos expressado o verdadeiro amor que está sediado em nosso coração, porque o culto é a oportunidade de expressarmos o amor que sentimos por Deus. E aí eu estou falando agora do culto instituído, do culto como nós estamos reunidos agora participando. E uma vez mais eu peço permissão para recorrer ao Dr. William Ames, que ele diz que a forma da adoração, em geral, é o uso lícito, ilícito aqui, o uso correto, o uso lícito de todas as coisas que dizem respeito a Deus. Esta é a forma correta de oração. Por isso aqui nós entendemos que o culto deve ser precedido, por exemplo, de confissão de nossos pecados, o que os meninos fizeram aqui no princípio, na hora de começar o culto, levando-nos a confessar os pecados, é porque isto é necessário para que nós possamos entrar na presença do Senhor. Muitas vezes a gente vem de casa com problemas, às vezes, eu até dizia isso sexta-feira numa reunião com o Ministério do Louvor aqui, às vezes até nos indispomos com alguém no trânsito, muitas vezes nos indispomos em casa antes de sair, e do jeito que chegamos queremos entrar na presença de Deus com o coração amargurado, com o coração cheio de falhas. Não. Para cultuarmos ao Deus vivo, nós precisamos primeiro chegar diante dele, pedir perdão pelos nossos pecados, nos prepararmos para isto. Eu sempre peço aos meninos aqui, olha, meia hora antes de começar o culto, nada de som, nada de afinar instrumentos, nada de ficar passando som, porque as pessoas precisam chegar na igreja e ficarem se preparando para cultuar ao Senhor. Raramente, eu gosto demais de conversar com a turma lá fora, mas raramente alguém me vê conversando com a turma lá fora, brincando essas coisas antes do culto, porque às vezes a gente está ali e conta uma história e fala de uma coisa e outra, e eita, começou o culto, entra todo mundo, e entra na presença de Deus de qualquer forma. Não é assim. Nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer forma. É por isso que nós entendemos também que o culto é para Deus, e que, sendo para Deus, nós devemos fazer para Ele. Por que é que nós não damos avisos aqui durante o culto? Porque parece uma coisa partida. A gente começa a cultuar a Deus, adora Ele, louva Ele, aí depois para. Agora vamos falar de coisas que interessam a nós, aos avisos, e aí a gente esquece de Deus, e aí a gente vai falar de um ministério tal que vai fazer uma rifa, e aí a gente vai falar de ministério tal que vai fazer um encontro, e aí a gente vai falar que quem quiser fazer o recadastramento no hall de membros, entre no site da igreja e faça, e não tem nada a ver com Deus. Aí depois a gente volta para meditar na palavra de Deus e tal. Peraí, que culto a Deus é esse que é todo partido? Não, nós cultuamos a Deus quando terminou o culto. Agora sim, nós vamos tratar das coisas que são relacionadas a nós, mas o culto a Deus deve ser voltado para Ele, direcionado para Ele, e devemos fazer isto sabendo o que estamos fazendo. Quando o Dr. William Ames chama de lícito, é no sentido de tudo
que é correto e é direcionado a Deus. Em segundo lugar, queridos, o culto verdadeiro requer amor de todo o entendimento, todo o coração, todo o entendimento. A adoração deve ocupar a mente de forma que envolva a consciência do adorador. Não é possível adorar a Deus com a mente ocupada pelas coisas do mundo, por exemplo. A expressão amar a Deus com todo o entendimento significa direcionar a nossa mente para o Deus eterno, cultuar a Ele de forma racional, como falei agora há pouco, e não por emoção. Ah, Deus hoje não falou não, eu não senti arrepios. Ah, Deus hoje, não, a mensagem não foi boa não, porque não disse o que eu queria ouvir, como coisa que o culto seja para nós, o culto é para Deus, e Deus fala o que Ele quer falar, e faz como Ele quer fazer. Significa, queridos, a expressão amar a Deus de todo entendimento também, desprender-se das coisas do dia a dia e centrar a atenção nele. Na hora do nosso culto, seja aqui na igreja, seja o nosso culto, o nosso momento devocional, nós devemos nos concentrar no Senhor. E aí, outra vez eu cito, vou citar algumas vezes aqui, o Dr. William James, para afirmar que era um puritano, que tem uma obra teológica fantástica, e ele afirma que o uso lícito, mais uma vez a palavra lícito, consiste em que todas as coisas relacionadas à adoração devem ser praticadas de maneira que sejam agradáveis à majestade de Deus, fecha aspas, para ele. Devemos agradar a Deus, o culto busca adorar a Deus, fazer o que agrada a Ele, não o que agrada a nós. Ah, não vou para o culto porque não me agrada o jeito daquele pastor pregar, ou daquele ministério de louvor cantar, ou a liturgia do culto. Mas o culto não é para mim, o culto é para Deus. O Deus vivo, o Deus que encarnou e venceu a morte, ressuscitou, não está preso a um pedaço de madeira. Pelo contrário, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós, como diz a palavra do Senhor. Primeiro dia da semana, meus amados, que chamamos de dia do Senhor, deve ser um dia de reverência a Deus. Eu não estou falando que nós devemos simplesmente nos desligar, ficar um zumbi, não é disso, mas nós devemos nos preparar para cultuar a Deus. Devemos criar expectativas para a adoração a Deus. Devemos preparar o nosso espírito para o culto ao Eterno. Chegar atrasado, por exemplo, no culto, ou atrasada, não se concentrar na adoração, no louvor, preencher o culto com outros atos que não objetivam a glória de Deus, como eu falei agora há pouco, é uma forma errada, ilícita de cultuar. É semelhante aos sacrifícios aleijados que eram oferecidos ao Deus eterno e não eram aceitos por Ele. Quando nós lemos os profetas no Antigo Testamento, todos eles se levantam contra a adoração errada de Israel. Eles entendiam que cultuar a Deus seria uma obrigação religiosa, mas o coração estava distante, por isso que o profeta Isaías diz assim: as festas que vocês fazem para mim me são enfadonhas. E um texto que eu gosto muito é o de Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 1, ele diz assim: vocês me oferecem sacrifícios em vão, e ainda me perguntam por quê. Capítulo 1 de Malaquias, por quê? Porque vocês oferecem a mim um animal cego, oferecem a mim um animal aleijado. Vão oferecer ao governador de vocês para ver se ele aceita? Por que é que eu tenho que aceitar, diz o Senhor? Estou parafraseado. Porque a turma tinha que oferecer sacrifícios a Deus, e para eles era uma obrigação religiosa. Então o que é que eles faziam? Nós sabemos que existia o sacrifício, que era um momento de culto a Deus também, e aí os sacrifícios tinham que ser perfeitos, os animais tinham que ser perfeitos, não podia ser aleijado, não podia ser cego,
tinha que ser algo perfeito para Deus. Os caras tinham animais que eram aleijados, eram cegos, que não tinham valor comercial nenhum. Aí vamos fazer o seguinte: já que não vendo, vou oferecer a Deus. Ofereciam sacrifícios aleijados e Deus não aceitava. E aí, mais ou menos, muitas vezes a gente está fazendo isto, meus amados. Não se prepara para o culto, porque muitas vezes o que está passando na TV é mais importante. E quando terminar eu vou, não importa que eu chegue atrasado ao culto. Aqui no culto eu vou me concentrar em outras coisas, porque assim eu saio durante o culto para ir bater papo lá fora. Eu saio durante o culto para fazer qualquer coisa que não é urgente. Eu não estou criticando a pessoa que precisa sair para ir no sanitário, por exemplo. Estou falando da pessoa que não está cultuando ao Senhor. E aí, mais uma vez, eu vou citar o Dr. Emes. Ele diz que o culto deve ser antecedido de circunstâncias internas e externas. E por, abre aspas para ele, internas, ele entende se tratar de antecedentes, concomitantes e consequentes, ou seja, coisas que acontecem antes, coisas que acontecem durante, e depois vem as coisas posteriores, as consequências. E as circunstâncias antecedentes, diz ele, são um desejo e um despertar da mente, ou a preparação por meio de uma devida meditação acerca de tudo que diz respeito às coisas santas que são praticadas no culto. O sábio, em Eclesiastes, no capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Muitas vezes, o que nós estamos fazendo se assemelha ao tolo que oferece um sacrifício errado. E achamos que estamos corretos porque estamos cumprindo uma obrigação religiosa. O culto verdadeiro, meus amados, requer que Deus seja adorado sem qualquer interesse pessoal. Porque muitas vezes a pessoa vai ao culto porque quer receber uma bênção, porque quer ouvir uma palavra específica, como falei agora há pouco, porque se quer fazer uma promessa a Deus, um voto a Deus, e esta não deve ser a motivação do amor que sentimos por Ele. Os interesses pessoais, meus amados, devem ser substituídos pela alegria que vem do Senhor e de estar na presença dEle. Nós devemos amar a Deus com o entendimento de quem sabe que estava destituído da sua glória, porque diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Devemos ter a consciência que estávamos destituídos, mas por causa da maravilhosa graça dele, fomos resgatados da perdição eterna. Somos alguém que foi amado em primeiro lugar, sem ter que dar nada em troca, porque foi exatamente isto que o Senhor fez conosco, nos amou em primeiro lugar, sem que dessemos nada a Ele, até porque nós não tínhamos o que dar. Também nós não podemos querer adorar a Deus apenas para aliviar um peso na consciência, cumprir, como eu falei agora há pouco, uma obrigação religiosa. Há pessoas que se dirigem à igreja porque querem se sentir menos culpadas e assim se sentir livres para alguns atos que praticam habitualmente, porque eu erro e eu vou na igreja, peço perdão a Deus, tiro o peso da minha consciência, mas não há relacionamento com Ele. E repito, o culto na igreja é uma consequência do culto cotidiano com o Senhor, da comunhão que se tem com Ele, do relacionamento que se tem com Ele. Então, isto, meus amados, não reflete amor com entendimento quando a pessoa age assim, por mero desencargo de consciência. Isto não reflete as coisas lícitas do culto, o amor com entendimento. Ao contrário,
reflete culpa e medo das consequências. Obviamente, queridos, amar a Deus com entendimento não deixa de ser um desafio constante. Porque a nossa mente, frequentemente, quer se desviar para as coisas visíveis do mundo. Relegam Deus a um segundo plano. Eu não estou dizendo, entendam, que não sejamos convertidos, que não sejamos cristãos, mas nós nos deixamos, se não tiver cuidado, porque temos uma natureza pecaminosa, nos deixamos levar pela nossa vontade, e não sobra tempo muitas vezes para Deus. O tempo que damos para Deus é um sacrifício aleijado, porque é qualquer coisa, é uma mera obrigatoriedade. Há uma necessidade premente de treinarmos, vamos dizer assim, nossa mente para dedicarmos-nos às coisas de Deus. E este treino, estou chamando de treino para ficar mais fácil de nós entendermos. Este treino só é possível se formos auxiliados pelo Espírito Santo. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, que o Espírito Santo nos ensinaria e nos faria lembrar de todos os seus ensinamentos. Por isso a necessidade da comunhão com o Senhor constante, para que possamos aprender, e não apenas aprender para ter conhecimento, mas a praticar a adoração ao Deus eterno, e vir para a igreja para cultuá-lo como ele deve ser cultuado, com o objetivo de cultuá-lo, não com o objetivo de rever os irmãos, que é bom, alterno, é tudo muito bom, não com o objetivo de apenas termos momentos agradáveis, porque o louvor é gostoso, porque isto, aquilo, outro, não. Devemos vir à igreja com o objetivo de prestar um culto a Deus, ao Deus vivo. Então, queridos, para encerrar, se nós queremos ser verdadeiros adoradores, precisamos amar a Deus de forma racional, não por emoções, não buscando sentir a presença de Deus, mas decidir amá-lo. Isto significa se submeter aos preceitos dele e cultuá-lo da forma que ele prescreve na palavra dele, porque ele é santo e ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. E para que sejamos racionais nos nossos cultos, saibamos que estamos prestando um culto a Deus e queiramos dar o nosso melhor para Ele, nós precisamos buscar o auxílio do Espírito Santo, que, como disse o Senhor Jesus, está pronto a nos ajudar e a nos levar à prática dos ensinamentos dele, e isto envolve a verdadeira adoração. E isto é urgente, queridos, porque muitas vezes os cultos se tornaram meros espetáculos, programas de auditório ou coisas do tipo. Isto não tem a ver com o ambiente, isto tem a ver comigo. Outro dia eu vi um pregador famoso criticando as igrejas de parede preta, porque disseram que, dizia ele, eu acho que ele foi infeliz, que essas igrejas são como verdadeiras boates e com entretenimento. Não é o caso daqui. Então, nós não temos que olhar para um ambiente, temos que olhar para nós e para a seriedade com que o culto deve ser prestado a Deus. Como eu disse, isso deve ser feito com urgência, porque Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana, capítulo 4 do Evangelho de João, disse que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, e é estes que o Senhor procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade tem a ver com a preparação para o culto e tem a ver com a licitude do culto, como ensina o Dr. Eimes. Ou seja, fazer o que é correto, direcionar todas as nossas atitudes para Deus. Todo o nosso culto deve ser para Deus.
Se assim fizermos, nós vamos perceber que cada vez mais teremos também relacionamento com o Senhor no dia a dia, porque vai se tornar um círculo virtuoso. Eu tenho um relacionamento com Deus cotidianamente, consequentemente eu tenho um culto instituído de acordo com a vontade de Deus, que me leva a ter cada vez mais relacionamento com Ele. E é isso que devemos buscar, para que assim estejamos de acordo com a palavra de Deus, verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Pai,